Muito bom. Agora que você já foi apresentado ao DOM, nessa aula nós vamos dar os primeiros passos práticos para o uso desse recurso, beleza? A ideia aqui é bem simples. Nessa aula nós vamos descobrir como que podemos selecionar elementos da nossa página HTML. E aí, a partir da próxima aula, nós vamos aprender a como podemos, a partir da seleção, manipular os atributos desses elementos. Então, por enquanto, vamos nos preocupar realmente só como selecionar esse elemento para um posterior uso, tá? Bom, para fazer a seleção de elementos no DOM, nós temos alguns métodos da API do DOM, acessíveis a partir do objeto document, que são os métodos getElementById, getElementsByTagName, getElementsByClassName e getElementsByName. Existem outros métodos também, mas esses aqui são com certeza os mais utilizados no dia a dia. E qual é a ideia? Bom, todos os nossos elementos HTML, eles estão contidos dentro do objeto document, em uma estrutura de árvore, como vimos anteriormente. Sabendo-se disso, nós podemos, a partir dos atributos desses elementos, fazer a sua respectiva seleção. Então, vamos por partes. Né? Eu já criei um script HTML que fornece para nós uma página com um campo de texto, um input de texto. Tá? Eu estou aqui dentro do VS Code, criei um novo arquivo, tá? Que eu chamei de DOM underline selecionando elementos, tá? .html, tá? Legal. Eu copiei o conteúdo de um outro script, tá? Só limpei o conteúdo aqui do body e repare também que nós não temos aqui no novo script, não tem nenhum conteúdo JavaScript por enquanto, né? Excelente. E vamos lá. Eu vou criar aqui, olha, uma tag input. E aí eu vou criar um type, name, joia. E esse input vai ser do tipo text. E ele vai ter aqui algumas propriedades, tá? Então, eu vou identar aqui para facilitar a leitura, beleza? Tá aqui. Joia. Nós vamos colocar aqui um placeholder com a mensagem digite seu nome. Nós teremos também aqui na sequência um ID, que eu vou definir aqui como nome underline usuário, uma class com nome campo underline texto e um name que eu vou definir aqui como sendo nome. Que bom. Bacana. Se o, tudo salvo, vamos abrir com o live server. Vamos aguardar. Veio para cá, para outra tela, vem para cá, tá lá. Acessei aqui o nosso mais novo script HTML, vou inspecionar o elemento, console, legal, vou recarregar, tá lá, sem problema. Temos o nosso input com o seu respectivo placeholder, bacana. Então, nesse momento, nós temos um elemento no DOM da nossa página HTML. Logo, a partir do objeto document, utilizando a API do DOM, né, nós podemos utilizar métodos para acessar esses elementos, como por exemplo o getElementById. Né? O getElementById seleciona o elemento HTML a partir da propriedade ID. Aqui uma atenção especial, tá? O ID é uma identificação única
para o elemento. Em páginas diferentes, não tem problema nenhum ter IDs iguais, mas na mesma página, ou seja, dentro do mesmo script, do mesmo body, é muito importante ter atenção para não haver repetições de ID. Isso porque o método getElementById ele espera recuperar apenas um único elemento e ele é muito utilizado no dia a dia. Dentre os demais, eu diria que o getElementById é utilizado em 85% dos casos, tá? Isso porque geralmente nós queremos de fato selecionar um elemento específico da nossa página. E essa seleção pode ser facilmente feita a partir de um identificador único. Então, o ID sempre é um identificador único, para que seja possível apontar para um elemento HTML específico, tá bom? Então, o nosso ID nesse caso é o nome usuário. Repare que o elemento HTML em questão recebe esse atributo. Então, a partir do document.get element by ID, passando por parâmetro o ID, nesse caso é nome usuário, certo? Nome underline usuário. Nós teremos condições através do JavaScript selecionar esse elemento. Né? Eu vou dar aqui um console.log para que a gente possa ver isso acontecer na prática. Só que aqui tem um detalhe importante, né? Se você se lembra bem, o JavaScript ele é interpretado, né? E aqui, né, os valores contidos dentro do head, eles são interpretados antes dos valores contidos dentro do body. Isso significa que nós vamos dar um console.log aqui de um elemento que nós estamos selecionando, porém, no momento da interpretação dessa linha, esse elemento ainda não existe. Então, bastante atenção. Eu vou deixar o erro acontecer para que a gente possa testar e evitar no futuro, tá legal? Então, estou selecionando o elemento que no momento em que esse código for interpretado, ele não existe ainda, ele não foi ainda formado no DOM e tampouco renderizado na página. Então, vou dar um Ctrl S aqui, vou voltar aqui para o browser, vou atualizar. Olha lá. Repare que ele trouxe aqui o valor aqui de null. Né? Por quê? Porque de fato o elemento não existe. Porém, se eu fizer essa seleção após a interpretação desse elemento, desse jeito aqui, e a natural inclusão desse elemento na árvore de elementos do DOM, aí sim nós teremos aqui o resultado esperado. Ctrl S, vamos voltar aqui para o browser. Tá lá. Então observe, né, que nós conseguimos então selecionar esse elemento a partir do seu respectivo ID. Além disso, nós podemos utilizar outros atributos dos elementos HTML e para fazer essas seleções. Por exemplo, o getElementsByTagName. Né? Só que aqui, um detalhe importante. Observe que no ID, a sintaxe é getElement. Já para todos os demais, né, a sintaxe é getElements, com S no final. Isso porque a seleção por nome da tag, a seleção por nome da classe ou a seleção pelo nome do elemento HTML pode retornar múltiplos elementos. Ou seja, esses atributos, eles caracterizam a coleções de elementos. Já que eu posso
ter vários inputs dentro da mesma página, posso ter várias divs. Então, se eu selecionar pelo nome da tag, naturalmente eu vou ter uma relação de elementos que possuem esse nome de tag. A mesma coisa para classe. Eu posso aplicar a mesma classe para diversos elementos diferentes que estão no mesmo grupo. Logo, se eu fizer uma seleção de elementos a partir do atributo class, naturalmente eu terei diversos elementos sendo retornados. A mesma coisa aqui para name. Embora seja muito comum utilizar tanto para atributo name quanto por atributo ID a mesma descrição, existem situações em que em momentos diferentes, possuem o mesmo name. Como, por exemplo, em campos radio, ou checkbox, ou DB combo box. Né? Nesse caso, para que haja um agrupamento em relação ao valor selecionado, o nome dos elementos precisa repetir. Mas, em termos de ID, eles continuariam tendo IDs diferentes. Então, por isso, existe uma certa confusão aqui em relação aos IDs e aos names. ID é uma identificação única, então muita atenção. Já os names, em alguns casos, eles naturalmente precisam repetir, ok? Então vamos lá, vamos fazer uma seleção utilizando getElementsByTagName. Voltando aqui para o código, para facilitar, eu copiei essa instrução de cima e vamos mudar aqui o trecho final aqui do nosso método. Nesse caso aqui, getElements elements by tag name, ou seja, pelo nome da tag. Nesse caso, o nome da tag é input. Então, vamos fazer um teste. Está aqui, tudo salvo, Ctrl S. Vamos voltar aqui para o browser. Eu vou atualizar, inclusive. Olha só, repare que ele traz para nós um HTML collection. Né? Através do getElementById, eu tinha acesso ao elemento específico, né? Já que é uma identificação única, mas pelo byTagName, ele me traz uma coleção, porque naturalmente eu posso ter mais de um. Então, no primeiro índice da nossa coleção, nós temos os detalhes do nosso input, porque nós temos apenas um. Se nós tivéssemos outro, ele seria relacionado aqui para nós. Caso, né, claro, esse elemento também fosse um input. Bom, então, além do getElementsByTagName, nós temos também o byClassName. Então, byClassName, né? Seleciona os elementos HTML pelo atributo class. Nesse caso, o nosso atributo class é campo texto, ok? Se a gente fizer isso e atualizarmos a nossa página, tá lá. Nós temos um HTML collection também. Se o byTagName retorna para nós elementos com a mesma tag, o byClassName retorna para nós elementos com a mesma classe. Então, se por acaso eu tivesse uma div com essa mesma classe, ela seria retornada para nós aqui também. E para encerrar, nós temos também, a gente tem um método getElementsByName, né? Então, com a permissão de vocês aqui, copiar esse trecho de código aqui, trazer para cá, né? Então, a ideia do getElementsByName é recuperar os elementos pelo atributo name. E a única mudança que nós temos é que, ao invés de ser
trazer uma HTML collection, o retorno é um with list, né? Mas não se preocupe ainda com esses detalhes. Mais adiante, nós vamos entender isso na prática, beleza? Então, vamos testar a seleção então pelo método getElementsByName. Então, comentei o de cima e vou utilizar aqui o byName. E aí, o atributo name nesse input é nome. Tá? Então, salvei. Vamos voltar para a aplicação. Está aqui o NodeList. Tá? Bacana. Então, para esse momento, é muito importante ter essa ideia que para atuar sobre um elemento HTML, nós precisamos de alguma forma selecionar esse elemento. E aí, após a seleção desse elemento, nós podemos atuar sobre os seus atributos. Nesse caso, nós aprendemos apenas a selecionar. A partir da próxima aula, nós vamos aprender a explorar os atributos desses elementos selecionados e, naturalmente, modificar esses valores, resultando em feedbacks visuais. Então, até a próxima. Tchau.